Boa noite a todos vocês. Hoje, dia 6 de janeiro, nós estamos orando por projetando 2026, o ano da vitória. E hoje nós vamos orar pelo mês de junho, por cada segundo, minuto, dia, hora, semana. Meu amado irmão e minha irmã, um ano de vitória para as gerações. A Bíblia diz no livro de Josué, no capítulo de número 24, versículo 15: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A vitória começa dentro do lar. Deus deseja estabelecer sua vitória primeiro na família, porque a família é um projeto de Deus, motivo pelo qual Ele deseja estabelecer sua vitória primeiro na família. Porque a Bíblia diz, no livro de Salmo, capítulo de número 127, versículo 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Meu irmão, minha irmã, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. É o Senhor é quem guarda a sua casa, é o Senhor é quem guarda a sua família, é o Senhor é quem guarda a sua vida, é o Senhor é quem guarda o seu lar. E a palavra de Deus ainda nos diz no livro de Provérbios, capítulo de número 14, versículo 11: a casa dos justos permanecerá. Projetar 2026 consagrando e começando pela consagração do lar. Deus é o Deus das gerações. A promessa de Deus não termina em nós. A promessa de Deus, ela vai muito mais além do que aquilo que nós imaginamos. O salmista Davi, no Salmo de número 145, versículo 4, uma geração louvará a outra. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos. A promessa de Deus é para mim, é para os meus filhos, é para os seus filhos, é para a nossa família de um modo geral. E dessa forma, nós podemos entender também que pais e líderes espirituais como referência. Deus usa liderança espiritual para conduzir a vitória. Deus usa liderança espiritual para conduzir a vitória. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, as ensinarás a teus filhos. Você tem que ensinar os seus filhos, você tem que orientar os teus filhos, você tem que conduzir a sua família. Porque quando em Provérbios fala no capítulo 22, versículo 6, instruir o menino no caminho em que deve andar, é você ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar. E quando nós ensinamos os nossos filhos o caminho em que deve andar, nós percebemos que verdadeiramente Deus nos proporciona grandes vitórias para as nossas famílias. A proteção e direção de Deus sobre a família. Deus guarda aqueles que andam em seus caminhos. Deus dá o livramento. Por isso que o salmista Davi fala no Salmo de número 91, verso 1 e 2, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. E essa fortaleza é esse guardar, é esse cuidado, é esse zelo que Deus tem para com as nossas vidas e para com as nossas famílias. Em último lugar, um ano de vitória que gera testemunho. Famílias restauradas glorificam o nome do Senhor. Josué, no capítulo 2, verso 18, diz assim: a casa protegida pelo sinal da aliança. Ou seja, Deus tem uma aliança. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31,
crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa, porque esta é a vontade de Deus. E para nós concluirmos, precisamos de entender que, ao projetar 2026, declaramos lares edificados pelo Senhor, gerações alcançadas, proteção divina e um ano de vitória para toda a família. Meu amado irmão, minha irmã e meu amigo, Deus tem o melhor para todos nós. E 2026 será um ano de vitória, será um ano de bênção para todas as famílias. E nós precisamos de colocar tudo diante da presença do Senhor. E quando Josué ministrou essa palavra, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, isso estendeu a todos nós também. Por esta razão, eu quero determinar por fé e na autoridade do nome de Jesus que as bênçãos de Deus vai alcançar a sua vida. E você que está começando hoje, projetando 2026, o ano da vitória, nós já oramos pelo mês de janeiro, fevereiro, março, abril e maio e junho hoje. Nós vamos estar intercedendo junto com você e determinando no nome de Jesus que a vitória do Senhor virá sobre a sua vida e a sua família para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, quero apresentar a vida, o lar, a casa e a família de cada um dos teus filhos. Deus amado, que o Senhor venha mudar a história. Meu Deus, que o Senhor venha intervir na causa. Pai, que o Senhor venha a agir de uma forma sobrenatural. Pai querido, que toda a ação do diabo seja lançada fora, seja neutralizada e que os teus filhos sejam vitoriosos e que a bênção do Senhor permaneça na vida de cada um. Pai, que o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, Pai querido, que cada segundo, minuto, hora, dia, semana seja agraciado pelo Senhor e que todos nós possamos profetizar por fé que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pai, que esta vitória possa alcançar lares, vidas e famílias. Abençoa todos aqueles que estão participando conosco dessa corrente de oração e de intercessão e determinando essas grandes vitórias nas nossas vidas, porque nós estamos projetando algo que nós estamos crendo, porque depois do dia 12 vamos estar só em gratidão a Ti por todas as vitórias que nós iremos alcançar para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós oramos e Te agradecemos o Senhor nessa oportunidade, ó Deus, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e uma terça-feira muito abençoada para a glória de Deus e um restante de semana cheio da unção. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho, compartilhe para que nós possamos formar a maior corrente de oração e de intercessão para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Ficam na paz do Senhor Jesus.